Olá, estudante! Eu sou a professora Renata Moura, do curso técnico em Secretaria Escolar. E hoje vamos dialogar na nossa disciplina Gestão e Organização Escolar com a unidade 1, que tem como objetivo compreender o processo de evolução da administração para a gestão escolar. Então, inicialmente, vamos levantar uma reflexão bem pertinente. Vamos juntos? Qual a diferença entre alguns conceitos? Você já parou para pensar política, políticas e gestão da educação básica? Então eu te convido para a gente pensar junto e deixo uma dica de uma leitura complementar. Para a gente, a partir dessa leitura, depois vocês podem aprofundar também essa reflexão sobre esses conceitos que a gente vai carregar ao longo da nossa disciplina. Qual a diferença entre política, no maiúsculo e singular, e políticas de educação? Você já parou para pensar se são sinônimos, se existem diferenças? Conversar um pouquinho a respeito nesse momento inicial e a gente vai aprofundar porque a gente vai ter bastante tempo juntos aí ao longo do nosso componente. Então, para pensar essa diferença entre política e políticas de educação, eu trouxe aqui para vocês uma citação desse texto para a gente entender essa diferença. Quando a gente fala de política educacional no singular e no maiúsculo, a gente está falando de um campo teórico da ciência política que se aplica na educação. Então, quando a gente fala de políticas educacionais no singular e no plural, a gente está falando sobre as políticas públicas que tratam a respeito de questões educacionais. Então, tudo que se refere a resolver demandas da educação são as políticas públicas que se localizam nas políticas educacionais. Ficou um pouquinho confuso? Vocês vão entender muito mais quando a gente for aprofundando aqui na nossa aula de hoje. Então, a política educacional, ela é esse singular, é um ramo que estuda as políticas educacionais, que é essa multiplicidade de documentos, de demandas que lidam com questões educacionais. Então, quando a gente trata do objeto de estudo e de ensino da educação, a gente está abordando esse ramo teórico que fala sobre a política educacional. Então, é importante a gente também entender que não são apenas ideias e ações, a gente também tem uma interferência da ação governamental, porque as políticas públicas, elas são esse governo em ação. Então, a gente, no nosso componente anterior, a gente falou sobre a história da educação. Então, quando a gente aborda essa contextualização histórica, a gente percebe que durante os planos de governo, a gente vai ter também modificação nessas políticas educacionais a depender de cada contexto, de cada plano e de cada momento da nossa história em relação à educação, que é o nosso foco aqui na nossa aula. Antes da gente avançar, que tal a gente dar uma pausa para pensar em outros dois conceitos? Vamos voltar já para políticas educacionais, mas qual seria a diferença entre Estado e governo? Quando a gente fala de Estado no maiúsculo, a gente está falando do conjunto de instituições permanentes que possibilitam a ação do governo. Então, órgãos legislativos, tribunais, o exército e outras formas, né, de ações aí que possibilitam a ação governamental. Então, sempre que a gente falar de Estado no maiúsculo, a gente está falando a respeito desse conceito. Quando a gente fala de governo, a gente está tratando de um conjunto de programas e projetos que parte da sociedade para um outro grupo da sociedade. Então, seria essa ação, né? O governo seria esse momento também do desempenho das funções do Estado. Então, é algo temporário, como eu já falei anteriormente. Ao longo do nosso processo histórico, a gente tem funções do Estado a partir de cada demarcação de cada governo nesse processo. E isso vai interferir diretamente também no campo educacional. Por isso que é tão importante a gente compreender e aprofundar esses conceitos. As políticas públicas, elas são entendidas como a ação, o Estado em ação, o Estado implantando um projeto de governo. Então, tudo isso está interligado
e a gente compreende que os programas, que as ações voltadas para setores específicos da sociedade, eles têm direta relação com esse projeto educacional também, com esse plano, com essa ação do Estado. E eu deixo aqui mais uma dica, né? Você aponta aí o celular para esse QR Code, de uma outra leitura complementar para aprofundar também esses conceitos e entender essa relação, que é um texto sobre Estado e políticas públicas e políticas sociais, que a autora vai fazer uma relação muito interessante a partir da análise desses conceitos e aprofundar essas temáticas no campo também das discussões sobre políticas públicas. Anota essa dica e depois vocês fazem essa leitura complementar também. Vamos voltar um pouquinho agora, né, para aquela discussão anterior, que tem direta relação com o nosso componente, com a nossa disciplina, que aborda essa discussão da gestão e da organização escolar. Então, a gente vai revisitar alguns conceitos centrais que a gente vai trabalhar aqui ao longo das unidades. Um exemplo é a discussão de gestão. Então, quando a gente aborda a discussão de gestão, a gente está falando de um movimento de gerir, administrar, gerenciar, liderar. Então, a gente está associando a questão da ação, desse movimento também de organização a partir de um determinado grupo de indivíduos. E aí, quando a gente puxa esse conceito para a educação, a gente está falando da gestão educacional. Então, a concepção de gestão educacional é o momento de implicar esse movimento da ação, da gerência, da administração no campo educacional. Então, quando a gente fala da gestão educacional, a gente está focando nos aspectos também pedagógicos. Não é só a questão gerencial administrativa clássica. Como vimos no nosso caderno, existe um movimento também que vai romper com algumas discussões mais clássicas, técnicas, científicas, que traziam a administração escolar como algo mais estruturado. Não, a gente precisa compreender que tem a organização, tem os aspectos técnicos que são fundamentais, mas a gente também precisa dar conta das questões pedagógicas. A gestão escolar, como o próprio nome já diz, a gente está falando da questão da instituição escolar. Então, a gente vai trabalhar o conjunto de normas e diretrizes, a estrutura organizacional, as ações e procedimentos que asseguram a gestão, a racionalização do trabalho dentro de uma instituição educacional. Então, isso vai lidar com recursos humanos, recursos materiais, financeiros, intelectuais. Isso tudo precisa ser coordenado a partir também de um movimento descentralizado que permita o trabalho das pessoas dentro de uma instituição. Já a cultura organizacional, a gente avançou bastante nos estudos a respeito da educação, compreendendo que a instituição escolar, ela tem uma cultura. Então, cada escola tem uma cultura organizacional e isso vai implicar nas relações também e nesse campo de indivíduos que carregam história, uma cultura, uma vivência que vai interferir diretamente ou indiretamente na organização desse corpo que é a escola, dessa comunidade escolar que se faz presente e tem também demandas subjetivas que vão implicar na ação e no trabalho dentro da gestão. Eu trouxe aqui mais uma citação para a gente pensar a importância desse debate sobre cultura organizacional. Então, segundo essa abordagem que vem a partir da contribuição também do campo da sociologia, para a gente pensar a escola como esse mundo social que tem características próprias, mas que também carrega a interferência, ritos, ritmos, linguagem, o imaginário social, os modos próprios, né, de regulação, de transgressão também, e um regime próprio de produção que vai interferir na gestão daquela instituição e isso vai dar uma cultura própria a cada instituição educacional. Significa que a escola ela tem um movimento de gestão próprio, atrelado também
a nossa legislação, que é de extrema importância que todo o corpo conheça os nossos documentos, as nossas normas educacionais, mas que a escola ela também vai ter autonomia de gestão nesse processo. Então, a construção ela também se faz nessa troca cotidiana. Quando a gente aborda a discussão da gestão educacional e escolar, a gente precisa compreender que é algo que eu já vou aqui deixando um spoiler para vocês do nosso próximo encontro. A gente precisa compreender que a gestão ela tem diferentes dimensões: gestão pedagógica, administrativa, financeira, de recursos humanos, da comunicação, a gestão de tempo e eficiência dos processos. Então, a gente tem diferentes pilares que compõem a gestão, que não é apenas um movimento burocrático de administração. Na escola, a gente precisa dar conta dessa dimensão mais ampla, mais múltipla, e o gestor e a sua equipe e toda a comunidade escolar vão estar no dia a dia lidando com essas questões de uma forma tranquila ao longo de cada processo e de cada unidade escolar. Quando a gente aborda essa diversidade, não tem como a gente não destacar aqui o conceito da gestão democrática. A gestão democrática, ela é fundamentada na nossa base legal e ela traz uma perspectiva de descentralização do poder. A partir dessa discussão, a gente começa a pensar a escola enquanto processo de construção coletiva para garantir também a participação social da comunidade escolar e a participação também de uma forma mais descentralizada no processo de gestão. E isso também vai implicar numa participação na tomada de decisões. É algo que a gente vai caminhar aqui, enquanto disciplina, sempre retomando essa discussão da gestão democrática, porque a partir da gestão democrática, a gente traz para a escola espaços de participação, onde a comunidade escolar ela vai compreender esse movimento da organização e da gestão como um processo descentralizado. E aí a gente pode compreender que a comunidade vai entender um pouco dessas dimensões e desses pilares, porque ela também vai participar, um exemplo, no conselho escolar, vai entender qual é a verba que chega para a escola, onde essa verba vai ser utilizada. Só um exemplo, mas isso vai repercutir de diversas formas na qualidade também desse processo, dessa gestão. E a comunidade escolar, para a gente já ir concluindo aqui, quando a gente fala de comunidade escolar, a gente precisa compreender que a gente não está falando da comunidade externa, do entorno da instituição. A gente está tratando a escola enquanto comunidade. Então, a partir dessa discussão da gestão democrática, a gente traz esse movimento de compreensão da escola como uma comunidade, que tem os professores, os estudantes, os pais, os responsáveis, as famílias, a direção, a equipe pedagógica, a comunidade também em torno, como um processo que está inserido na gestão e no caminhar dessa escola enquanto processo mais descentralizado. Então, todos os funcionários também fazem parte desse processo. A escola, ela tem uma dinâmica diversa e isso vai implicar também nesse caráter institucional e nesse caráter formativo dessa comunidade escolar. Isso vai implicar num processo mais descentralizado e num processo qualitativo de constituição de uma organização e de uma gestão que foca na qualidade social da educação. E agora, para concluir, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. A educação, ela não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes. Então, para a gente pensar esses conceitos como algo que a gente vai carregar enquanto sociedade, enquanto futuros profissionais que atuam também na escola, quem já atua, quem está aqui se organizando também para atuar mais diretamente. Então, a gente precisa conhecer, buscar, estudar mais a respeito dessas demandas também que implicam na qualidade da nossa ação na prática cotidiana. Então, a gente se encontra em breve na nossa próxima aula. Até mais, bons estudos!